ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como, verso 21, não toques, não proves, não manuseies. Ei, irmão, preste atenção. Você já sabia que na cruz você está morto para o pecado? Você já sabia que na cruz você já está morto para o mundo? Mas você sabia que na cruz você também morre para a lei? Tem muita gente que pensa que na cruz Jesus matou só o seu pecado. Alguns nem isso sabem. Vivem dominados pelo pecado dentro da igreja, vivem caindo, ignorando que na cruz Jesus matou a nossa natureza pecaminosa. Como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, ou seja, Jesus morreu por pecado. Então com Ele eu morro para o pecado, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, o homem velho, mas Cristo vive em mim. Alguns nem isso sabem, infelizmente, vivem caindo, alegando que sua carne é fraca, escandalizando o Evangelho. Mas você vai aprender que a graça de Cristo não só nos purifica, não somente nos perdoa, mas também nos purifica, porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado, e não apenas perdoa-nos do pecado, mas na lei você também, na cruz também Jesus mata a lei. Na cruz também eu e você morremos juntamente com Cristo para a lei. Está me ouvindo? Está prestando atenção? Na cruz você morre com Cristo para o pecado, na cruz você morre com Cristo para o mundo, na cruz você morre com Cristo para a lei. Colossenses 2:20, 21. Se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. Essa expressão rudimentos do mundo nós já ensinamos, refere-se à lei, que nós já dissemos, é tratada pelos apóstolos como rudimentos, primeiros elementos básicos, o abecedário de Deus, até que viesse a faculdade de Deus que é Cristo. Eram os princípios elementares até que viesse Cristo, onde estão escondidos, como Paulo disse, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu quero declarar que Cristo não veio trazer mais o ensinamento, Ele veio trazer o ensinamento, que Jesus não é muito sábio, Ele é a própria sabedoria. É por isso que a aliança de Cristo, a nova aliança, a segunda aliança, é chamada também de aliança eterna, porque não se faz necessária mais nenhuma manifestação de Deus em favor dos homens. A segunda aliança, a nova aliança, o Novo Testamento, a aliança eterna nos basta. Como Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que Paulo diz: tudo que sou eu devo a graça, porque pela graça sou o que sou. Aleluia. Na cruz você morreu para ele. Se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças. O povo de Colossenses estava sendo ameaçado pela mistura. Se você tiver o cuidado quando você lê o Novo Testamento, você vai reparar que pouquíssimas daquelas epístolas foram destinadas a judeus convertidos. Entretanto, na grande maioria, se não totalidade das epístolas, principalmente Paulina, sempre consta uma advertência quanto à lei, quanto à adesão da lei, quanto à adesão à lei de Moisés. Por quê? Porque o legalismo é a arma fatal que Satanás se utiliza para esfriar, para contaminar a igreja de Cristo. A igreja dos Gálatas e a igreja dos Hebreus foram igrejas que suportaram grandes perseguições. Foram igrejas que, mesmo em meio a grandes perseguições, não perderam a fé. Entretanto, através do legalismo, eles estavam perdendo a fé. Veja o que Satanás não consegue fazer pelas perseguições, ele sutilmente tenta fazer pela adesão ao legalismo. Tremendo.
A igreja, tanto a igreja dos Gálatas quanto a igreja dos Hebreus, conseguiram vencer perseguições terríveis. Está lá em Gálatas capítulo. Vamos consultar um texto extra, além dos que estão na nossa apostila, para ilustrar essa advertência, essa revelação tremenda. Olha, está em Gálatas 3, verso 1 a 4. Ó Gálatas insensato, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E só isto que quero saber de vós: foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensato assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, está agora vos aperfeiçoando pela carne, pela lei? Será que sofreste tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Ou seja, eles tinham sofrido pelo Evangelho e tinham resistido. Você percebe como que a adesão ao legalismo é o tiro de misericórdia, é o golpe de misericórdia de Satanás contra a igreja? É o grande finale, é aquela arma, sabe? Aquela grande arma. Deixa aqui, o legalismo é a minha última tentativa. Deixa aqui. Primeiro eu tento contaminá-los com o pecado, não consegui. Depois eu tento contaminá-los com os atrativos do mundo, não consegui. Depois eu tento esfriá-los, desanimá-los, destruir-lhes a fé com as perseguições, com a matança, não consegui. Aí ele vai, deixa eu tirar do meu baú a minha preciosíssima arma, a adesão a Deus. Foi isso que aconteceu aos Gálatas e à igreja dos Hebreus. Satanás se utiliza da sua maior das armas, a adesão a Deus, porque a lei era boa. Mas a adesão à lei, após o término da vigência da lei, agora se torna uma arma de Satanás para esfriar, contaminar a igreja e profanar, aniquilar o esforço, o trabalho, o sacrifício de Jesus, que você já aprendeu que na cruz Ele nos liberta do pecado, Ele, o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você está aprendendo hoje que na cruz Ele matou a inimizade. Aí de nós se ressuscitarmos a inimizade que é a lei. Na cruz Ele desfez a inimizade. Aí de nós se refizermos a inimizade à lei. Na cruz Ele tira do nosso meio, do meio da igreja, do meio das famílias, do meio do ministério, do meio da mente e do coração do homem, do meio das igrejas, das denominações. Ele tira a lei na cruz do nosso meio.